Seguinte, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e guiarei e cuidarei, de você. Diga comigo, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Um paralelo, eu o aconselharei. Vocês comeram hoje? Comeram, né? E cuidarei de você. Essas são palavras do Senhor para nós. Quantos aqui já tiveram a triste experiência de se perder indo em algum lugar? Hã? Mulheres não precisam levantar a mão, só os homens. Desculpa, a minha esposa fica brava quando eu faço isso. A minha esposa, ela fala assim, amor, vocês são tão exibidos, mas quando vocês se perdem, vocês não sabem onde enfiar a cara, não é verdade? Eu falei, é verdade. A gente acha que sabe tudo, e quando a gente quebra a cara, é uma vergonha da esposa. E o pior é aguentar, né? Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Mas se perder, irmãos, é algo terrível. Achar que a gente sabe um determinado local e se dirigir para lá e se perder é algo terrível. Eu dou graças a Deus que alguns anos atrás, eu acho que já tem mais de 20 anos, mas talvez não chegou para a maioria das pessoas 20 anos, a gente recebeu uma ferramenta tecnológica muito boa, que é o GPS. Não foi uma benção quando o GPS chegou? Irmãos, quando o GPS chegou, foi a salvação. Acabou os mapas. Eu sofri uma época neste país que eu entreguei pizza com mapa. Sabe o que é isso? Tem gente que não sabe nem o que significa isso. Entregar pizza com um mapa. Eu me lembro que a cidade de São Francisco era uma cidade que eu tinha ela decorada na minha cabeça pelas avenidas e pelas streets e eu vinha contando as ruas, que eu sabia tudo aquilo lá. Hoje eu vou lá, eu fico morrendo de vergonha que eu me perco em São Francisco se eu não tiver um GPS. Mas eu tinha memorizado. Época difícil. Mas quando o GPS chegou, foi uma revolução. Hoje as pessoas que trabalham dirigindo sabem o quanto é bom um GPS. Eu me lembro a primeira vez que eu usei um GPS. A sensação de poder que ele dá. Né? De você colocar ali um nome, um endereço qualquer. E hoje os GPS estão tão modernos, você tem GPS no celular, eu tenho GPS no relógio. Eu vou fazer minhas corridas, ele marca onde eu fui, quanto tempo corri, a altitude, é tão bom isso. Mas hoje em dia você coloca lá o endereço, ou naquela época eu coloquei, uma sensação de poder, começou a instruir. Literalmente eu fui guiado do alto, né? Porque as informações vêm de um satélite e sabe onde você está, determina o caminho que você deve ir. Naquela época, quando o GPS veio, ele não era tão moderno. Eu conversava com algumas pessoas essa semana sobre isso, porque eu não sabia até quarta-feira, quando eu assisti o meu vídeo, eu tinha preparado essa mensagem semana passada, e falei assim, uma hora eu prego essa mensagem, eu falo sobre isso. Deus vai me dar a oportunidade. Porque hoje estaria pregando o pastor Márcio, ele teve um compromisso, não pôde estar aqui. E aí, na quarta-feira, eu falei com o pastor Fernando, olha, o Márcio me ligou, não vai poder pregar, ele também não está aqui hoje, ele também teve um compromisso. E eu falei assim, eu vou pregar na sexta-feira, eu vou falar sobre o GPS. Aí ele deu uma olhada assim para mim, deu aquela frinzada assim de sobrancelha, ele falou assim, você viu o meu vídeo? Eu falei, que vídeo? Dessa semana do grupo de conexão? Eu falei, não, não vi. Ele falou, interessante, porque eu falo sobre isso no vídeo. Eu falei, ainda não assisti, eu vou assistir daqui a pouco. Ele ainda falou assim, inclusive, olha o que a Jane escreveu para mim quando assistiu. Aí me mostrou um text message da Jane, também tendo tido uma experiência muito forte a respeito disso, sobre o GPS e tudo mais. E eu falei, poxa, Deus está querendo falar com a gente. Então acho que é a grande oportunidade de trazer para a igreja sobre essa ferramenta maravilhosa chamada GPS. Só que eu pensei em GPS, a palavra que Deus me deu foi isso aí, ó. GPS, guiados pelo Senhor. Quando eu pensei em GPS essa semana, eu estava fazendo uma corrida, e eu falei assim, a nossa vida é como se nós tivéssemos, aqueles que são do Senhor, um GPS ligado o tempo todo. Nós somos guiados pelo Senhor. Há uma passagem, e eu tenho ela também projetada para você, Romanos 8,14, que diz assim, ó, e eu quero que você dê um amém, se você está incluído nessa promessa. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. Então, quando a gente fala de GPS, que é essa ferramenta maravilhosa, essa tecnologia fabulosa que veio a nós, Deus já tinha criado algo muito mais eficaz do que o GPS há muito tempo para nós.
E o GPS, é claro, ele tem ali o seu poder, né? E eu fico pensando na época que eu estava falando do GPS quando ele veio, ele era muito limitado. Eu me lembro que o primeiro GPS que eu comprei era um TomTom, e eu chamava ele de tonto, porque ele errava muito, né? Quem já teve um TomTom, né? E eu achei que eu estava abafando. Eu fui para o Brasil e levei o meu TomTom. E só que eu cheguei no Brasil, eu descobri que o tonto da América não funcionava no Brasil. Porque na época, e o irmão ali está fazendo, deve ter feito isso, né? Você tinha que comprar o shipping, ou mapa do país, ou do local que você queria ir. Que vergonha que eu passei. Eu cheguei no Brasil pensando que eu ia abafar com um tonto, e eu que fiquei com cara de tonto. Porque eu liguei ele, falei, não se preocupa, aqui eu ando tudo. Na que eu liguei, não reconheci o local. O GPS não tinha as informações necessárias para andar no Brasil. E aí foi onde eu descobri que ele tinha que estar atualizado, ele tinha que ter essas informações. Porque como eu estava dizendo para o meu grupo essa semana, o GPS, para ele funcionar, tem toda uma equipe que trabalha por trás, atualizando os mapas, atualizando a geografia do local, fazendo as devidas correções e alterações. Por isso que quem tem aí o Waze, que ficou famoso por muito tempo, utiliza, e o Google também, muitas informações de quem? Dos usuários, para que o trabalho do GPS fique mais eficaz, fique melhor. Você diz para ele quando tem acidente, você diz onde você viu o famoso policial que nos ataca, né? E a gente corre deles, é uma perseguição constante, mas eu vi que ele é bom, mas ele é muito limitado, e ele depende muito, de muito auxílio, de muito trabalho. Mas o GPS que eu estou falando, ele é ilimitado, amém? O GPS que eu quero falar essa noite, ele não tem limites, ele não tem atualizações, ele já é super atualizado, ele é super eficaz. O GPS nosso, ele tem, ou né, algumas escolhas, vozinhas femininas, vozinha masculina, mas o GPS seu, esse que eu vou falar essa noite, que Deus te deu, ele tem uma voz pessoal que fala ao teu coração. Ele tem uma voz que não é chata como aquelas que tinha antigamente do GPS. Na época que veio só tinha uma vozinha, lembra? Aí depois alguém teve a brilhante ideia de você poder mudar aquela voz. E hoje, mais poderoso ainda, você cala a voz, né? Você chega lá e fala assim, eu não quero ouvir a voz, basta as direções. E isso tem até uma aplicação para a mensagem de hoje. E a gente fica hoje vendo essa fabulosa ferramenta, mas ela ainda não se compara, e nunca se comparará àquilo que Deus tem para nós. Eu fico pensando na voz do GPS que fala com a gente. Seria tão bom se nós também dessemos ouvido à voz do GPS de Deus, que é guiados pelo Senhor. Eu fico pensando, Deus tentando dizer para nós, como aquela vozinha sempre está nos alertando quando a gente está usando, vira à direita, vira à esquerda, né? Falta gritar assim, freia que você vai bater, né? Eu acho que vai chegar a esse ponto, nós estamos próximo disso. O GPS vai falar com a gente e vai chegar uma tecnologia, já tem alguns carros, onde ele vai parar o carro para você não bater. Vai ficar muito fácil. Aí a gente nunca mais vai poder dizer que a gente é motorista e condutor, né? A gente é passageiro, porque o carro vai estar dirigindo sozinho. Mas seria tão bom se nós dessemos atenção à voz de Deus que quer nos guiar, como a gente muitas vezes está dando para o GPS. Porque quando você liga um GPS no seu carro, é porque você quer chegar no local que você escreveu, amém? Você quer chegar naquele lugar. E mesmo que você possa estar um pouquinho distraído, desatento, você vai fazer de tudo para prestar atenção nas informações do GPS, porque afinal de contas, você não sabe chegar lá. Você precisa dessas informações do GPS. E eu fiquei pensando, fazendo um paralelo sobre isso, será que se nós dessemos um pouquinho mais de atenção a essa voz do Senhor, guiados pelo Senhor, como o GPS significa, e eu fiz a alegoria, ele dissesse, olha, hoje, dá uma ligadinha para sua esposa, para o seu esposo, que ele está meio triste. Olha, essa rebeldia do seu filho é falta de tempo com você. Gaste tempo com ele. Olha, você está ficando muito tempo na internet. Desliga um pouco. Gaste mais tempo com Deus, com a oração, com a palavra. Seria tão bom se nós dessemos atenção à voz que o Senhor quer nos dar, para nos guiar, como nós acabamos de ler aí. Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E essa é a direção que o Espírito Santo traz para nós, diária. Só que a gente, às vezes, tem a tendência, e eu me incluo, de não dar tanta atenção. Deus está falando e a gente está ignorando a voz dele que está chegando para nós. Aí a pergunta que eu faço, que é óbvia, é,
Se você tem um GPS ligado no seu carro e você não dá atenção às instruções que ele está dando, você vai chegar no lugar que você tem que chegar? Sim ou não? Não. A verdade é, irmãos, não existe acaso e sorte nesse aspecto. Se você não seguir as instruções do seu GPS, você não chegará ao local que você deseja chegar. E eu acho que isso é muito claro para a gente aplicar para nossas vidas. Deus tem um destino para todos nós, amém? Eu creio que Deus tem um destino para todos nós. Mas nós precisamos aprender a ouvir e ser guiados pelo Espírito de Deus. Eu falei que essa semana falaram sobre isso, mas foi muito rápido no nosso grupo de conexão. Eu queria hoje gastar um poucos minutos que a gente tem. Como é que o Espírito Santo nos guia? Como é que você acha que, claro, o GPS a gente sabe como funciona. Mas como é que você acha que Deus te guia nessa jornada chamada vida? Quais são as formas que o Espírito Santo vai? Será que essa alegoria de você ver uma setinha aparecer na sua frente, a outra setinha do outro lado, a estradinha ficar vermelha, é assim que o Espírito Santo funciona? Seria tão bom se fosse assim, mas não é. Hoje o GPS, e sirva só de ilustração isso, eu até mesmo para os lugares que eu conheço, onde está longe o local que eu devo ir, eu coloco o GPS, que eu aprendi uma lição muito, muito boa. Eu, achando que sabia onde eu deveria ir, fui, e no meio do caminho tinha acidente. E se eu tivesse ligado o GPS antes, o GPS tinha me dito que teria o acidente e que eu poderia ter escolhido uma nova rota. Quantos já passaram por essa experiência? E eu falei assim, aí depois disso, sabe o que eu fiz? Eu falei, de agora em diante, quando é longe, eu ligo o GPS. Mesmo que eu sei chegar no local. Porque ele vai me ajudar a me livrar de certos transtornos da viagem. E eu acho que isso é tão importante até com Deus e naquilo que a gente vai falar hoje. Mesmo as coisas que você sabe, mesmo as coisas que você sabe fazer, dependa dessa tremenda ferramenta que Deus nos deu. Eu não quero chamar pensando em ferramenta, mas nesse conceito que a gente está falando, de ter o Espírito Santo para te guiar. Aprenda a depender do Espírito Santo até nas coisas que você sabe fazer. Ah não, isso aí eu sei, eu não preciso incomodar Deus com isso. Mas Ele pode te livrar dos transtornos da vida, dos imprevistos, dos acidentes, das coisas que ainda estão em construção. Se nós conseguirmos aprender a identificar a voz de Deus no meio disso, a gente vai se livrar de tanto problema. E quanto sabe que quando a gente dá num beco sem saída, é tão difícil dar marcha ré e voltar atrás, não é verdade? Eu estou falando da vida. É tão difícil. Para alguns, literalmente dar ré é difícil, eu sei disso. Mas na vida, pior ainda. Tem gente que não foi feito para dar marcha ré, não é? Eu concordo com você, é difícil. Mas na vida é muito pior dar marcha ré, dar meia volta e pegar de novo o caminho. E se a gente aprender a ouvir o Espírito Santo, que quer nos guiar como filhos de Deus, a nossa vida, nosso trajeto para essa vida vai ser muito mais fácil. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, como é que o Espírito Santo nos guia? E se você não tirar a mão do seu queixo, você vai dormir. Então, vamos lá. O que você pode fazer? Primeiro, aprender a desfrutar do que nós chamamos de oração. A gente sempre usa a oração no conceito de eu vou falar com Deus, eu vou pedir a Deus, eu vou reclamar a Deus, eu vou colocar minhas petições perante Deus. Mas raramente algumas pessoas passam desse nível. A oração é um lugar onde o Espírito Santo fala. Quantos podem dizer amém? Mas quantos já ouviram a voz do Espírito Santo na oração? Quantos já ouviram a voz que te guia no momento da oração? Há um texto em Atos 13, se você quiser abrir, versos 1, 2 e 3. Talvez você conheça, mas se você quiser marcar para você depois ter como referência na sua vida. Momentos que as pessoas estão orando e o Espírito Santo intervém e fala. O texto fala da escolha de Barnabé e Saulo, de Paulo, para o ministério. Diz o texto claramente que eles estavam orando. Atos número 13, diz assim, eles estavam orando e de repente disse o Espírito Santo, separem para mim Paulo e Barnabé. É interessante porque a vida da gente precisa desenvolver esse hábito de ter o Espírito Santo também falando no momento da oração. A oração não pode ser simplesmente eu falar com Deus. E a gente fala isso, repete isso, bate nessa tecla. Mas realmente, se a gente for sincero, eu não preciso que você abra a mão. A maioria das nossas orações é um monólogo.
Amém? É você falando. E não é que Deus não fale. A gente cantou uma música fabulosa aí. Amei a segunda música. Achei tremenda a letra dela. Porque às vezes Deus se põe em silêncio. Mas muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos ainda identificar ou discernir a voz de Deus na oração. Muitas vezes Deus está lá falando e a gente está ainda novo para nós. E eu entendo isso, é normal. Todos nós passamos por momentos, não é toda oração Deus vai falar. Mas à medida que a gente desenvolve um hábito de orar cada vez maior e de permitir que no meio da oração Deus fale, a nossa condução nessa vida vai ser muito mais fácil, porque Deus usa o momento de oração para falar com a gente, para nos guiar. Eu amo muito pessoas que têm vida de oração e que Deus fala. E eu gosto muito de ouvir pessoas que vai falar assim, olha, a gente tem que tomar decisão tal, tudo. Vamos orar. Eu acho bacana isso. Vamos orar. Porque, na verdade, o que essa pessoa está dizendo é o seguinte, eu sei fazer algumas coisas, eu sei chegar a determinados lugares, mas eu preciso, e eu quero, e eu escolho ouvir de Deus. Eu acho que Ele sabe melhor que eu. Amém? Quantos aqui acham que Deus não sabe melhor que você? Eu preciso de casar, eu preciso de comprar uma casa, eu preciso de mover, eu preciso de viajar. Essa semana passada eu estava decidindo a respeito das nossas viagens de férias. E eu falei para minha esposa, olha, eu tenho alguns planos, o que você acha disso? E nós começamos a falar sobre isso. E aí surgiu uma oportunidade de a gente conhecer um país que a gente nunca foi. E eu falei, muito bom. E a gente fica excited, né? A gente fica emocionado com a oportunidade e tudo mais. Só que eu comecei a orar, irmãos. E não é nesse aspecto aí que eu estou falando do primeiro ponto, mas num dos pontos que eu vou falar hoje, eu senti o Espírito Santo me guiando a não fazer aquilo. Eu não sei te explicar, mas quando chegar no momento você vai entender. E eu falei assim, parece fabuloso, e por isso que a Bíblia diz assim, há caminhos que aos nossos olhos parecem perfeitos, parecem bons, mas o Senhor tem outros caminhos, outros planos. E se a gente não aprender a ouvir a voz do Espírito Santo que nos guia, há coisas que vai nos seduzir e a gente vai quebrar a cara. Então, a gente vai terminar essa série sobre o Espírito Santo. Mas eu oro e eu pedi a Deus hoje, Senhor, eu não quero simplesmente lançar informações sobre a igreja. Esse é o meu propósito, é o meu jeito de pregar, mas não é isso que eu quero. Eu quero te dar um método novo de usar esse GPS, que é guiado pelo Espírito Santo para a sua vida. Sabe, que pessoas que estão aqui, que me assistem, aprendam a desenvolver na sua vida esse tremendo mecanismo que é ter o Espírito Santo em nós, conosco e fluindo através de nós para nos guiar na vida. O Espírito Santo está aqui, querido. O Espírito Santo vive em você. E se você der atenção à voz dele no momento, Espírito Santo, eu estou aqui falando, pedi, estou reclamando, estou questionando, mas fala comigo agora. O que o Senhor quer falar comigo nesse momento? E deixar que o Espírito Santo fale com você. E deixar que o Espírito Santo revele-se a você. Eu não tenho projetado João 8,12, Jesus disse o seguinte, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Pessoa que está em trevas é pessoas que não sabem para onde ir, não é verdade? Eu imagino que dirigir numa estrada sem nenhuma iluminação, sem nenhuma luz, é algo terrível. Mas quando a gente tem a presença do Senhor, quando a gente tem Jesus, Ele falou, aquele que me segue, aquele que está comigo, esse não terá problema nenhum de enxergar o caminho. Nenhum. Quando já fizeram a pergunta assim, o que eu vou fazer agora? Quando já fizeram essa pergunta? Essa é a pergunta mais antiga da humanidade. É a pergunta mais comum da humanidade. O que farei? Porque nós não temos a resposta de tudo. Amém? Nós não sabemos todas as coisas. A gente acha que sabe. A gente age muitas vezes como sabe. Mas a gente não sabe. E a gente precisa aprender a desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, que não vai dizer como fazer e o que fazer. E o primeiro deles, sem dúvida, é através da oração. Segunda coisa que o Espírito Santo faz com a gente, como é que a gente pode ser guiado pelo Espírito Santo? É pela palavra. Ele nos guia pela oração, mas ele nos guia pela palavra. A gente fala disso, isso parece um clichê de um pastor. O pastor sempre vai ter que mencionar que a gente tem que ler a palavra. E a gente devia dizer amém, porque glória a Deus por isso, porque o nosso trabalho é encorajar você a conhecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu quero usar no contexto que eu estou falando hoje, que a palavra
é o mapa que o Espírito Santo vai usar para a sua vida. A palavra, ela não é o mapa do mundo, mas ela é as instruções que o Espírito Santo vai usar para te trazer direção. Há um salmo muito conhecido e muito citado, Salmo 119, verso 5, quem sabe o que ele diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Não diz que a palavra é toda luz, mas ela é luz para o meu caminho. Vira para a pessoa que está lá e fala assim, ó, o seu caminho tem uma luz, é a palavra de Deus. Na sua caminhada nessa vida, você precisa da palavra de Deus. Se nós estivéssemos aí, estamos usando essa ilustração, a palavra de Deus é o farol do carro, amém? Ela não mostra tudo que está ao meu redor, mas para o caminho que eu estou indo, ela está me mostrando onde eu devo ir. E o Espírito Santo, ele é especialista em usar a palavra para nos trazer direção. Eu dizia para o meu grupo, está ali a Cris, ali atrás, outros que estavam comigo, eu falei assim, gente, quantas ciladas na vida eu saí por causa da palavra. Quantas coisas na minha vida foi justamente o Espírito Santo usando a palavra que me deu direção. Ele não falou assim, filho, faça isso e isso. Não, ele me deu o entendimento da palavra. Ele me deu a revelação da palavra. Ele usou a palavra que a gente aprendeu, que é um dos ministérios do Espírito Santo, é o quê? Te fazer lembrar de tudo que você ouviu. Às vezes não é só a palavra lida, mas é a palavra aprendida, como a gente está aprendendo hoje. E no momento certo, o Espírito Santo tem uma forma de tirar isso dentro de nós e dizer assim, você lembra daquele dia que você ouviu isso, isso, isso? Na minha palavra? E eu, então o que você acha? E é engraçado que as instruções que ele dão, pelo menos para mim nesse momento e aí, o que você acha? É claro, né? Como que o Espírito Santo fala assim, está tão óbvio, será que você ainda vai escolher isso? É tão claro e você ainda tem dúvidas disso? E a palavra é um mecanismo tremendo. Então, oração e palavra são duas formas tremendas que o GPS de Deus, guiados pelo Espírito Santo, guiados pelo Senhor, usa na nossa vida. Esse é o mais fácil, esse é o mais comum, esse, digamos assim, deveria ser o mais apropriado, mas deixa eu dizer para você, é o que a gente menos faz. Quando você pode dizer amém? Vamos ser sinceros, vamos agora ser sinceros. Eu pedi para, tira agora a televisão, vamos ser sinceros, quando você pode dizer amém? Amém, a gente sabe que é oração e a leitura, mas a gente não lê a palavra e não ora com esse sentido de buscar a direção de Deus. A gente lê porque alguém mandou, a gente lê porque a gente tem que ler, a gente ora porque a gente sabe que tem que orar, mas não para buscar a direção e ouvir do Senhor. Então, o que Deus vai fazer, já que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus? Quais são outras coisas que o Espírito Santo... Eu pensei nessa semana sobre isso. Eu falei, Deus, como é que o Senhor nos guia? Porque a gente está dizendo que o Senhor nos guia. E Deus falou comigo, filho, eu te guio pelos conselhos. Mas não são só conselhos, há conselhos de tolos e há conselhos de sábios. Quando se pode dizer amém? Há uma história em 1 Reis, capítulo 12, que fala de um homem chamado Roboão. Já ouviram falar dele? Já ouviu falar? Esse homem, ele era filho de Salomão, 1 Reis 12. E depois que ele assumiu o reinado, ele pediu conselho, e ali tinha dois grupos de pessoas, os sábios, que serviam seu pai, e os seus amigos jovens tolos. E ele ouviu os dois, mas ele escolheu ouvir o conselho dos tolos jovens, que disse assim, sabe uma coisa, se o seu pai foi duro, a mão do seu pai foi pesada de impostos sobre o povo, que o seu dedinho minguim seja mais pesado do que a mão do seu pai, coloque mais peso sobre o povo, levante mais ainda os impostos. Parece que esse era o conselheiro dos governantes do Brasil. Faz mesmo, deixa esse povo morrer de pagar imposto. O que aconteceu? A pressão que eles levantaram sobre o povo foi tão grande que trouxe divisão. E as consequências desse conselho fez com que Israel nunca mais fosse o mesmo. As 10 tribos que se separaram, nunca mais se uniram com as 2 tribos do sul. Terrível conselho. Horrível conselho. Mas a Bíblia diz que Deus, na multidão de conselhos e conselhos sábios, há sabedoria. Amém? Muitas vezes o Espírito Santo vai usar conselhos de pessoas sábias para te guiar na vida. Você está lá, não está orando como deveria, não está lendo a Bíblia como deveria, mas Deus está usando pessoas que têm experiências com Ele, pessoas que são guiadas por Ele, pessoas que têm vivências com Ele, para te dar conselhos, para te mostrar o caminho a seguir. E a pergunta é, como um GPS ligado ou desligado, você vai dar atenção a Ele, ou você não vai dar atenção a Ele? Eu sei que o pastor Fernando usou uma ilustração
dentro disso, bem interessante, ele falou assim, o Espírito Santo não quer só guiar a sua vida, ele quer conduzir o seu carro. E amém, eu acho que essa é a intenção de Deus, chegar ao ponto que Ele estará no controle das nossas vidas total. Mas a gente sabe que a gente é teimoso e a gente gosta de dirigir, amém? A gente gosta, então, no mínimo que a gente tem que fazer é dar atenção para a voz dEle. Tudo bem, Espírito Santo, eu estou aqui guiando, mas onde é que eu devo ir? Eu gosto de guiar, eu gosto de dirigir, eu acho emocionante, mas me diz onde ir, me diz o que fazer. Porque simplesmente ter o Espírito Santo ali, ignorar a sua presença, ignorar o seu falar, ignorar as suas palavras, é o mesmo que ter um GPS ligado, dizendo para você, esquerda, direita, vira, para, e você continuar o seu trajeto. Não vai adiantar nada. Então não é só ter o Espírito, é dar atenção ao Espírito. E dar atenção às formas que o Espírito Santo usa para nos guiar. E uma delas é o conselho de pessoas sábias. Olha, eu fico vendo pessoas e mais pessoas, e eu não quero me incluir como um sábio, mas Deus tem misericórdia da gente e nos usa às vezes, para dar conselho para pessoas. Irmãos, se todo conselho que eu desse, eu ganhasse $1, eu estava milionário. Sério. Sério. A gente dá o conselho, a pessoa parece que vem, ouve e vai embora, faz tudo diferente. E depois nos liga dizendo que não está dando certo a vida, não está dando certo o casamento, não está dando certo isso, aquilo. E a gente pergunta, ok, mas, portanto, no entanto, porém, você virou à esquerda quando eu mandei virar à esquerda? Você pisou no freio quando eu disse para você pise no freio? Sabe, a gente conversa muito durante a semana como pastor, a gente fala assim, ô trabalhinho frustrante. Porque Deus nos levanta para fazer algo, e muitas vezes a gente se sente como Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu aquilo que a gente disse? Por isso que às vezes as pessoas assim, o sucesso de pessoas não pode ser avaliado pela grande resposta, porque se fosse assim, Isaías foi um fracasso, Jeremias foi um fracasso. Não depende de nós, pastores e dos conselheiros, depende de quem ouve os conselhos. Quantos podem dizer amém? As pessoas podem simplesmente escolher os conselhos ou não escolher os conselhos. Mas eu tenho aprendido que através dos conselhos Deus nos guia. Quantas vezes na minha vida foi conselho de pessoas sábias que me ajudou a continuar no caminho. Foi justamente pessoas que sabiam mais do que eu, tinham mais experiência do que eu, que me ajudaram a trilhar o caminho. Então o Espírito Santo usa conselhos. Quarta coisa, vamos lá rapidinho. O Espírito Santo nos usa circunstâncias. Porque quando a gente não ora, quando a gente não lê a Bíblia, e quando a gente não está dando conselho, o Espírito Santo é tão misericordioso, que eu falei, Deus, como é que o Senhor nos guia? Ele falou, filho, eu te guio pelas circunstâncias. Ah, mas parece ser contraditório, pastor. Eu não posso deixar me guiar pelas circunstâncias. Isso é verdade. Se o primeiro, o segundo e o terceiro método não está funcionando, e Deus nos ama tanto, que Ele vai usar as circunstâncias para falar conosco. Deus vai usar, as bridges vão cair na nossa frente, as pontes vão desmanchar, sabe? As coisas vão fechar, a gente vai ter que literalmente dar com a porta na parede para entender que Deus está falando, esse não é o caminho. Pastor, isso é bíblico? É claro que é bíblico, senão eu não estaria aceitando. Você vê a vida de Paulo, você acha que Paulo orava? Quando você acha que Paulo orava? Você acha que Paulo conhecia a palavra? Paulo seguia conselhos? Mas por alguma razão o Espírito Santo conseguiu, ou escolheu em alguns momentos, usar circunstâncias para falar com Paulo. Usar circunstâncias na vida dele. Não sei se é porque Paulo estava ouvindo, porque Paulo não estava, mas literalmente, você lê, por exemplo, em Atos, Paulo queria ir a um determinado lugar e ele diz assim, não posso ir porque uma porta se fechou. Ele queria ir a Roma e não pôde ir a Roma. Ele queria levar o evangelho até lá e não pôde. E depois de um tempo ele entendeu, porque através de uma visão, um homem lhe apareceu e falou assim, não, passe a Macedônia e nos ajude. E ele foi a Macedônia e começou o evangelho ali. Pregaram o evangelho ali. Literalmente Deus usou as circunstâncias, uma perseguição para que ele não continuasse. Deus usou um sonho para que ele... Deus fecha portas às vezes para a gente entender o caminho que a gente deve seguir. Às vezes você está aí, e eu não quero que ninguém pense que eu estou falando diretamente com você, mas às vezes a gente fica triste que portas se fecham nas nossas vidas. Quando sabe o que eu estou falando? A gente reclama, a gente bate o pé, a gente chora, a gente fala, Deus, eu não entendo. Mas entenda uma coisa, em nome de Jesus. Não é que sempre é assim, mas muitas vezes é assim que o Espírito Santo está falando conosco. Não é por aí que eu quero que você vá. Você pode dizer amém? Às vezes Deus tira, irmãos, com muito pai, igual um pai tira de um filho uma coisa que ele gosta, mas você, eu preciso te levar para um outro caminho. Eu preciso que você entenda que tem algo melhor para você ali na frente. Mas se você não virar aqui, se você não
entender que tem esse pequeno distanciamento no momento, você não vai chegar onde eu quero que você chegue. Quantos podem recapitular momentos na sua vida que você hoje dá graças a Deus pelo aquele desvio que o Espírito Santo fez te dar? Ah, como foi bom, pastor, hoje eu consigo me lembrar. Na hora eu não entendi, mas hoje eu dou graças a Deus. Porque Deus me livrou de um laço, Deus me livrou, às vezes até da morte, por portas que se fecharam na minha vida, por estradas que Ele não permitiu eu perseguir. Sabe, irmãos, o Espírito Santo vai usar a oração, o Espírito Santo vai usar a palavra, o Espírito Santo vai usar conselho, mas muitas vezes Ele vai nos guiar pelas circunstâncias. E não podemos dar crédito ao inimigo, amém? Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem guia a sua vida é o Espírito Santo. Quem guia e conduz a sua vida é Deus, não é o diabo. As portas que se fecham na sua vida é o Senhor. Diga assim, as portas que estão abertas é do Senhor. E as que se fecharem também vem do Senhor. Amém? Isso é quem tem um entendimento de quem é Deus na sua vida. O Senhor é o Senhor da sua vida. E se portas se fecham aqui, como a gente canta naquela canção maravilhosa, outras se abrem ali. Amém? Porque Deus nos guia muitas vezes através das circunstâncias. O último método que Deus nos guia, e esse é um dos mais difíceis de aprender. Deus nos guia pelo nosso interior. Eu queria que você abrisse nessa passagem, para a gente concluir, está em Isaías. Esse texto, ele sempre me persegue assim no sentido de me fazer lembrar dele. Isaías 30, verso 21. Eu estou lendo Isaías agora, como parte do meu devocional. E o livro de Isaías é um livro cheio de julgamentos, condenações a determinadas partes da terra, pelo Senhor. Deus trazia um julgamento sobre o Egito, sobre a Etiópia, sobre vários lugares. Mas há também algumas revelações muito profundas no livro de Isaías. E eu amo essa passagem, e ela encaixa-se perfeitamente no que eu estou falando. Como é que Deus nos guia? Muitas vezes Ele nos guia pelo nosso interior. Quando você começa a desenvolver um hábito de ouvir de Deus, você vai entender o que eu vou falar. Isaías 30, 21 diz assim: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, e os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quantos conseguem identificar com isso a ocasião que nós tomamos e começamos a trilhar determinadas escolhas na nossa vida, mas algo dentro de nós fica dizendo: não está certo. Quantos já sentiram isso? Aí é onde eu encaixo aquilo que eu falei com vocês sobre a minha viagem. Fazia parte dos meus planos ir para Paris. E eu já tinha pessoa que ia andar conosco, lugar que a gente ia ficar, mas não tinha paz, irmã. Minha esposa, alegria. Ah, não, nós vamos para Paris. Eu falei assim, eu não sei te explicar, mas algo aqui dentro dizia, não vai. Alguém fala assim, é medo, é o terrorista. Não, não é isso. Algo dizia no meu espírito, não é para ir para Paris. Eu não tenho nada contra Paris. Eu amo, acho que vai ser uma tremenda, mas dessa vez Deus falou, não vá para Paris. E eu fiquei assim, poxa, eu queria tanto para Paris, Senhor. Quando você já fez cara de menino burrão para Deus? Assim, né? Eu queria tanto isso, Deus. Mas Deus usa algo dentro de você, que é o Espírito Santo dizendo assim, não faça isso. Às vezes a gente quer, mas algo dentro de nós diz. É como Isaías diz aqui, uma voz atrás de você te dirá, este não é o caminho. Ou este é o caminho. Há ocasiões também, não sei se você já se identificou com isso, que a estrada não está fácil. Ou seja, o que você está vivendo não está fácil. A luta está grande. As circunstâncias até parecem encontrar, mas algo dentro de você está dizendo, continua aqui, esse é o caminho. Quando sabe o que eu estou falando? Pode acontecer dos dois jeitos, por isso que eu falei, há momentos que você é guiado por aqui dentro. É a paz que excede todo entendimento ou a falta de. Eu não sinto paz para fazer isso. Está todo mundo dizendo, mas faça, você dizendo, eu não sinto paz. E eu quero dizer que há cônjuges, eu quero dizer que há irmãos próximos do outro. Respeite quando o outro disser isso. Amém? Entenda, às vezes você não está conseguindo discernir o que o outro está discernindo. Às vezes você não está entendendo o que Deus está colocando no coração do outro. Mas se ele está dizendo, não sinto paz, às vezes sim um encorajamento vai ajudar. Mas se insiste na palavra, eu não sinto paz, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, amém? E isso é Deus às vezes dizendo, não faça. Então 5 formas que o Espírito Santo nos guia, porque eu queria fechar isso na sua vida. Nós vamos sair dessa série, mas eu queria continuar
vendo pessoas guiadas pelo Espírito Santo. E aprendendo a discernir esse GPS maravilhoso de Deus nas nossas vidas. Quando você lê a palavra, peça o Espírito Santo para te guiar em toda a verdade, como nós ouvimos essa semana. Quando você orar, peça o Espírito Santo para falar com você. Quando você estiver com pessoas ou situações difíceis na sua vida, busque pessoas sábias que você admira, que já venceu o que você precisa vencer, que já passaram por lutas. Por exemplo, sempre que eu passo por momentos ou fases na minha vida, eu olho quem já passou, eu quero pessoas que já foram vencedoras naquilo. Eu não tenho ainda filhos adolescentes, mas quando os meus filhos estiverem adolescentes, eu quero chegar para pessoas que já tiveram filhos adolescentes e dizer: e aí, como é que é esse negócio? Que bicho de 7 cabeças é esse? Me ensina aí a lidar com isso que é novo. Eu não critico quem tem, porque eu ainda vou chegar lá. Eu tenho muita dificuldade com quem critica o que ele nunca viveu. Hello? Pessoas que querem dar lição de moral para pais e são solteiros. Hello? Quantas estão me entendendo? Quando a gente não traçou uma estrada ainda, respeite quem já está andando nela há muito tempo. Você nunca teve no sapato dela, você nunca calçou a vida dela. Respeite quem já está lá. E no momento certo, permita que essas pessoas sejam conselheiros na sua vida. Ninguém aqui é sábio o suficiente que não pode aprender um com o outro. Existem coisas que você sabe que você pode me ensinar e vice-versa. E nós devemos aprender com os conselhos de pessoas sábias e principalmente que andam com Deus, que já viveram circunstâncias que você nunca viveu. Deus vai usar isso para te guiar. Deus vai usar, como a gente viu aqui, o interior, vai usar esses momentos que só quem sabe que é a voz de Deus sabe que aquilo é Deus falando. E tenho certeza, se você aprender a ouvir essas coisas, a sua vida vai chegar no destino que Deus planejou para você. Eu sei que nós saímos de vez em quando da rota, mas esse GPS chamado Espírito Santo, né, quando estão me entendendo, eu não quero menosprezar, ele vai estar sempre gritando: volta, volta, vire, pare, tem trânsito, diminua. E a gente tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Você que me ouve, você que está assistindo esse canal, não sei como você chegou aqui, mas eu quero deixar para você também uma palavra do Senhor. Eu não sei o caminho que você está traçando, eu não sei o que você está vivendo agora. Mas Deus, quando te criou, Deus, quando formou você, Ele não te colocou nesse mundo sem direção. Ele não te colocou nesse mundo sem rumo. Deus planejou um destino para você. Esse destino é a presença de Deus, é o céu. Se você já entregou seu coração para Jesus, se não, grande oportunidade de você fazer. No dia que você faz isso, o Espírito Santo, diz a Bíblia, passa a morar em você. Você faz uma oração dizendo: Pai, perdoa os meus pecados. Eu não tinha entendimento de quem tu eras. Minha mensagem não foi evangelística, mas você já ouviu falar disso. Que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus como nosso único e eterno Salvador. E se você faz isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo faz morada em você. E agora ele começa a agir algo novo na sua vida, te guiar, te direcionar, te mostrar um novo caminho. Porque ele quer que você chegue ao destino que Deus tem para a sua vida. Com o passar do tempo, isso vai ficar mais claro. Mas se você é próximo dessa igreja, procura a gente vai te ajudar a desenvolver esses 5 hábitos que eu falei, esses 5 métodos que o Espírito Santo usa para nos guiar. Se não, busca uma igreja próxima de você, um grupo de irmãos, se aí não tem igreja, que vai te ajudar. Deus te abençoe. E eu espero que um dia a gente se encontre no mesmo lugar, que é na casa do nosso Pai Celestial. Amém. Vou falar com vocês que estão aqui. Eu estava falando com a câmera, mas com vocês que estão aqui agora, de cabeças baixas, olhos fechados. Eu sei o que é ficar sem rumo na vida. Em várias ocasiões eu já fiquei. Eu vou usar isso como ilustração só para você entender. Em vários momentos eu fiquei sem um norte. São trombadas, são situações que surgem, a gente perde mesmo o rumo, a gente sabe que a gente tem que, mas a gente fica danificado. E a gente fica: e agora? O que eu vou fazer? A gente sai da rota, a gente permite ser levado, e a gente vai saindo cada vez mais da rota. Deus mandou dizer para você hoje: sair da rota muitas vezes é orar menos, é buscar Deus menos, é buscar menos os conselhos de Deus. E à medida que eu estou falando, Deus coloca no meu coração várias pessoas que estão assim, totalmente sem norte na vida.
não necessariamente estão aqui, mas pessoas que estão sem rumo. E eu oro que elas aprendam que Deus quer nos guiar, que elas entendam que Deus quer para elas um destino bem melhor do que o que elas estão conduzindo na vida delas. Eu oro nesse momento que o Espírito Santo possa usar circunstâncias, possa dar inquietação dentro delas para dizer que o caminho que elas estão traçando não é o melhor. Eu oro para que pessoas sábias se aproximem e possam falar, e que pelo poder do Espírito elas possam ceder a esses conselhos. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Isso é o que Ele diz. E talvez você está aqui hoje se sentindo assim: pastor, até que eu estou indo, mas estou indo meio devagar quase parando. Deus está me incomodando para fazer mais, mas eu tenho resistido. Eu sinto que o Espírito Santo está falando comigo algumas coisas e pastor, eu sei que é Deus, mas eu tenho resistido. Mas eu quero me render. Eu orava no início desse culto para que a gente possa se entregar completamente e ser guiado pelo Senhor, ser guiado pelo Espírito Santo. É saber que mesmo não vendo a estrada, eu tenho a certeza que eu vou chegar onde Deus planejou para mim. Ouça o que eu falei, é mesmo quando você não consegue enxergar a estrada toda, você não sabe tudo, mas você tem certeza que você está fazendo a coisa certa, você está no caminho certo. A igreja, o momento de estar com Deus, em comunhão com os irmãos, não pode ser um momento de culpa na sua vida. Às vezes Deus vai nos exortar, vai nos espremer para a gente dar mais fruto, cortar, podar. Mas principalmente o que Deus quer fazer é te encorajar a não desistir, não parar, não ficar pelo meio do caminho. Eu oro que você entenda hoje: não tenha culpa, tenha propósito, não tenha pesar, tenha convicção que o Senhor está te guiando. Não vem aqui e diz assim: para mim está difícil, pastor, eu não vou conseguir. Vai, porque senão você não estava vivo e Deus não estaria trabalhando em você. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Você já é um vencedor aos olhos de Deus, porque o seu nome já está escrito no... Existe uma chamada no céu, e quando gritar o seu nome, eu quero ver você lá dizendo: amém, presente, estou aqui. Não quero desculpas. Deus te ama e Ele sabe que você é capaz. E Deus está mandando você simplesmente hoje atualizar, vamos usar esse termo, o seu GPS. Dá um update nele agora. É discernir a voz do Espírito Santo dessas vozes que estão tentando soprar sobre a cabeça sua nesse momento. Deus está querendo que você faça um diagnóstico hoje no seu coração. E permita que o Espírito Santo tire tudo que é vozinha que está soprando caminhos errados na sua vida. E que você consiga identificar a voz do Senhor te guiando pelo caminho da verdade, da vida e daquela que gera coisas boas. Eu vou abrir esse altar e é para todos nós. Ninguém tem como não ficar fora disso. Eu fui mecânico muito tempo, você sabe disso. E existem duas formas de conduzir um carro: esperar quebrar ou fazer manutenção. Existe um grupo de pessoas que optaram por ter o carro e só levar na mecânica quando quebra. É assim que elas conduzem os carros. E amém, a gente ganhou muito dinheiro com isso. Eu ganhei muito dinheiro com isso. Com pessoas que esperam quebrar. Isso é doloroso, porque custa. Mas existe aqueles que falam assim: olha, está tudo bem, está tudo funcionando, está tudo indo certinho, mas eu vou parar e vou dar para alguém que entende mais do que eu para dizer, para fazer um diagnóstico, para ver se está tudo ok. E eu me refiro ao Espírito Santo. De você vir aqui na sua terra e falar: Espírito Santo, eu estou conduzindo, eu estou buscando. E eu louvo a Deus, esse grupo de sexta-feira, nós quando oramos, eu pastor, durante a semana, esse é o nosso core, esse é o grupo que a gente sabe que tem um compromisso muito profundo com Deus. Eu sei a semana de vocês. E vocês amam a Deus. Eu sei, por isso vocês estão aqui. Mas vocês querem ainda mais. Vocês querem mais. Eu quero abrir esse altar para você vir.
e dizer: Espírito Santo, me ajuda até nas pequenas coisinhas, detectar a tua voz que me guia em toda a verdade. Me ajuda no momento que eu ler a palavra. Eu quero que a palavra seja clara para mim. Eu quero que essa oração seja mais do que uma petição. Eu quero que os conselhos de pessoas sábias fluam em minha vida, que eu possa gerar em mim, Senhor, mais do Senhor. Eu quero, Senhor, que as circunstâncias sejam tão óbvias na minha frente, que quando eu observar, eu vou entender claramente que é o Senhor. Eu quero, Senhor, ter esse momento de andar pela vida e ter paz no meu interior, ou a falta de, quando as coisas não estiverem indo tão bem e o caminho estiver errado. Faz isso comigo, Espírito Santo. Guia-me com todas essas ferramentas maravilhosas que o Senhor tem. Se você quer isso, vem para o altar. Eu encerro agora o meu momento de falar. Eu vou deixar só você. No momento que você quiser sair do altar, saia. Mas vem gastar um tempo com Deus, de reflexão, de avaliação, de percepção do que Deus falou hoje. Deus te abençoe. Foi maravilhoso. Obrigado pela atenção, pelo tempo que você me deu para falar contigo. E que possamos juntos caminhar nessa vida maravilhosa que Deus nos deu. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.